Abram comigo, por favor, as suas Bíblias em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Leremos a partir do verso 1 a palavra do Senhor. E eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite sobre o significado e os propósitos de Deus no sofrimento humano. Não é novidade que 2020 foi um ano de grande sofrimento e também grandes livramentos de Deus. E parece que 2021 ele inicia com um cenário mais ou menos parecido. Grandes provações, mas também grandes livramentos de Deus. Eu tenho pensado, meus irmãos e minhas irmãs, que um dos maiores desafios da vida cristã é nós enxergarmos os fatos da vida com os olhos da fé. É nós enxergarmos os acontecimentos ao nosso redor, as experiências que nós temos, os fatos que estão diante de nós com os olhos da fé. O que Deus está fazendo, o que Deus está ensinando. Portanto, nessa noite eu gostaria de pensar com vocês nesse texto da palavra do Senhor sobre o significado e os propósitos de Deus com o sofrimento humano. Atos capítulo 8. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero apenas lembrar à igreja que Atos ele é um livro teocrático, é um livro fidedigno e é também um livro missionário. Ele é um livro teocrático, pois foi escrito para nos convencer, para nos ajudar a crer que Deus, de fato, Ele está no controle de todas as coisas. Quem já leu os 28 capítulos desse livro de Atos, tem essa nítida sensação, essa nítida impressão, que esse livro foi inspirado por Deus a Lucas, para que pudesse ajudar a sua igreja, que somos nós, a compreender, a crer, a ter profunda convicção de que Deus, de fato, verdadeiramente, Ele está no controle do macro-universo, ao mesmo tempo que Ele controla os detalhes da minha vida e da sua vida para a glória do seu próprio nome. Portanto, esse livro é um livro teocrático, Deus soberano no controle da história. Mas é também um livro fidedigno. Esse livro foi também inspirado, foi registrado e ele foi mantido até os dias de hoje para ajudar a sua igreja, que somos nós, a Igreja de Cristo, a entender e a crer que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu, mas Ele cumpre todas as suas promessas. Esse livro começa com a promessa do Senhor Jesus no capítulo 1 e logo no capítulo 2 encontramos o Pentecoste, o cumprimento da promessa de Cristo de que o Espírito Santo iria descer de maneira permanente sobre a igreja do Senhor Jesus. Este livro está repleto do cumprir da promessa de Cristo na vida da igreja, e é uma lembrança para o seu e para o meu coração que Ele está conosco e que Ele cumpre todas as suas promessas. Mas esse livro não é apenas um livro teocrático e fidedigno, este livro de Atos é também um livro missionário. Ele narra a expansão ou impulso do Evangelho do Senhor Jesus naquela geração. E se nós olharmos os 28 capítulos desse livro, nós encontraremos diversos impulsos. Eu gostaria apenas de citar rapidamente 4. O primeiro impulso, podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade em Atos capítulo 2. O Pentecoste, o Espírito Santo é derramado de maneira permanente sobre a igreja do Senhor Jesus, e a primeira reação da igreja empoderada pelo Espírito Santo é ir para a rua e falar, nós lemos em Atos 2, e falar das maravilhas de Deus. Mais de 3.000 pessoas são transformadas pelo Evangelho. É um avivamento, o impulso do Evangelho em Atos capítulo 2, o impulso da espiritualidade. Em Atos capítulo 8, nós encontramos o impulso do sofrimento. Agora a igreja é perseguida. A igreja está debaixo de profundo sofrimento e, apesar daquele sofrimento, essa igreja é espalhada por toda parte, pregando a palavra de Deus, e multidões são transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 13, nós encontramos o terceiro impulso. Atos 2, impulso da espiritualidade. Atos 8, impulso do sofrimento. Atos 13, o impulso do envio missionário.
Pois agora nós temos a igreja em Antioquia, ouve a voz do Espírito Santo, essa igreja estava orando e jejuando, ouve a voz de Deus para que sejam separados Paulo e Barnabé para serem enviados aos gentios para a pregação do Evangelho. E assim a igreja faz, com a imposição de mãos, um sinal de representatividade, um sinal de autoridade e um sinal de cumplicidade. Impõe as mãos sobre aqueles dois homens, eles são enviados e o Evangelho se espalha por todo o mundo ainda não alcançado daquela época. E nós encontramos em Atos capítulo 16 em diante o quarto impulso, que é o impulso da multiplicação de igrejas. Agora as igrejas plantadas, elas se multiplicam, elas se associam aos apóstolos na pregação do Evangelho e no plantio de novas igrejas, como aconteceu com a igreja em Filipos, plantada por Paulo e a sua equipe, e essa igreja agora, ali em Filipos, se associa ao ministério de Paulo, para que nasça uma igreja em Tessalônica, depois em Bereia, depois o Evangelho é pregado em Atenas e assim por diante. Portanto, 4 impulsos no espalhado Evangelho do Senhor Jesus ao longo desse livro de Atos. E eu gostaria de me concentrar com vocês nesse momento no segundo impulso, o impulso do sofrimento. Fiquemos de pé uma vez mais e leiamos a palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo consentia em sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4, todos juntos. Entre mentes, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, todos juntos. E houve grande alegria naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, nesse texto, onde nós encontramos alguns ensinos fascinantes. E talvez o primeiro ensino, que ele é mais nítido ao lermos esses 8 preciosos versículos, é que o cristão, ele não está isento do sofrimento. Nesse quadro pintado por Lucas, inspirado por Deus, nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, o povo salvo, chamado, enviado pelo Senhor Jesus, o povo que tem o próprio nome daquele que segue, ama e serve o Senhor Jesus, este povo, esse cristão, não está isento do sofrimento. Observem comigo o capítulo 8, versículo 1. Lucas diz que houve grande perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus. A palavra grega usada aqui para perseguição é a palavra diogmos, que significa um sofrimento físico violento. É uma forma física de sofrer. E eu creio que Lucas aqui se refere a esse quadro de sofrimento físico geral. Nós temos a morte de Estevão, ele morre apedrejado. Nós temos o aprisionamento dos cristãos e nós temos a dispersão da igreja do Senhor Jesus. Portanto, no versículo 1, quando ele diz que há uma grande perseguição, essa expressão diogmos, que está intimamente ligada a sofrimento físico, ela pinta essa figura de uma igreja que sofre fisicamente. É aquele sofrimento que se abate sobre a vida do cristão e é percebido por todos. Me acompanhe no versículo 2. No versículo 2 ele diz que há um grande pranto por causa da morte de Estevão. E aqui ele utiliza a palavra grega kopeton, que vem de kopetos, para indicar um sofrimento não físico, mas agora um sofrimento emocional.
Não sei se vocês já viram aquela cena que é passada muitas vezes na televisão, quando mulheres palestinas, depois de perderem seus entes queridos de uma maneira violenta, numa guerra, num conflito, elas correm, saem das suas casas, elas vão para as ruas em franco desespero, com os corações partidos, e elas gritam desesperadamente, choram em alta voz e jogam terra para cima. É justamente essa figura do pranto da igreja que sofre emocionalmente pela morte de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, líder na igreja do Senhor Jesus. É uma figura que está ligada e aponta para essa realidade da angústia, do desespero, da insegurança, do medo que pairava sobre aqueles que amavam e seguiam o Senhor Jesus. Portanto, nós encontramos um sofrimento físico no versículo 1, diógmos. Encontramos um sofrimento emocional no versículo 2, com cópetos. E no versículo 3, nós lemos que Saulo, ele assolava a igreja do Senhor Jesus. A raiz aqui do verbo assolar é a raiz grega lumainó, que é a mesma raiz usada em João capítulo 10, versículo 10, quando nós lemos que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir, é a mesma raiz. Portanto, esse sofrimento aqui não é um sofrimento apenas que vem afligir o corpo ou vem abater a alma, mas um sofrimento que vem questionar e abalar a própria fé no Senhor Jesus. Nesses 3 versículos, o quadro pintado é de uma igreja em profundo sofrimento. Sofrimento físico, versículo 1, sofrimento emocional no versículo 2, e um sofrimento espiritual no versículo 3. Nós entendemos assim, meu irmão e minha irmã, que o cristão, ele não está isento do sofrimento. E o sofrimento continua presente entre o povo de Deus ainda em nossos dias. Quando a violência cai sobre a nossa família, quando o desemprego bate à porta da nossa casa, quando a enfermidade teima em não deixar o corpo do nosso pai, do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido, quando a angústia profunda toma conta da alma e nós nem sabemos o que está acontecendo, quando somos colocados contra a parede, quando somos criticados, quando nos sentimos escanteados, acuados na universidade, com os amigos, no trabalho, no emprego, na própria família, quando o nosso coração está dilacerado pelas angústias da vida e nós procuramos com todas as forças uma nova alegria e parece que não encontramos. O sofrimento está presente no povo de Deus ainda em nossos dias, pois o cristão não está isento de sofrer, ele não está isento do sofrimento. Aliás, os pietistas antigos, eles diziam que andar na vontade de Deus não isenta o cristão do sofrimento. Eles chegavam a afirmar que andar na vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se nós não estivéssemos em sua vontade. Me acompanhem e percebam comigo. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus fala com todas as palavras que a sua igreja, que os seus discípulos, que o seu povo iria sofrer. Em Mateus capítulo 24, Jesus, ele fala: sereis odiados, sereis perseguidos e vos matarão. Jesus traça aqui um cenário com todas as palavras de perseguição e sofrimento em Mateus 24. Mas em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus tem o último diálogo face a face com os seus discípulos, antes de ser levado às alturas, ele envia os seus discípulos para fazerem outros discípulos em todas as nações da terra, e ele deixa a sua igreja com uma promessa apenas, naquele texto, em Mateus capítulo 28, e ele diz: e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cristão não está isento do sofrimento, mas ele jamais estará sozinho um só dia da sua existência. Você e eu não sabemos o que nos espera
nesse ano que se inicia. Nós não sabemos o que nos espera daqui a 5 minutos, não sabemos o que nos espera em nossa casa, nós não sabemos o que vai acontecer com essa pandemia, não sabemos se haverá aí novos tipos de vírus que irão se manifestar, nós não sabemos qual será a solução, a reação da vacina, nós não sabemos o que há de acontecer com o nosso coração, com a nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, nós não sabemos de muitas coisas, mas há uma coisa que você e eu sabemos, confiados na promessa do Senhor, nós sabemos que nesse ano de 2021, nós não estaremos sozinhos um só dia, pois o eterno Criador de todas as coisas, o nome acima de todo nome, aquele que é o Rei sobre todos os reis, o Senhor Jesus, motivo da nossa vida, Ele estará conosco todos os dias, todos os dias. Cada cristão tem geralmente um versículo ou uma sentença que vem à sua mente em momento de tribulação, não é isso? Talvez você esteja se lembrando aquele meu salmo preferido, aquele versículo do coração. No meu coração e na minha mente, eu guardo essa simples frase em Mateus capítulo 28. Todos os dias, você pode passar pelo vale da sombra da morte, e talvez você esteja passando pelo momento mais escuro da sua vida, pelo maior desafio que você jamais enfrentou. Essa é a segurança do crente, que não é isento do sofrimento, mas jamais está sozinho. O Rei do Universo está contigo. Isso é suficiente para nos dar paz em nome do Senhor Jesus. Rossana e eu estamos envolvidos com esse ministério, iniciado no início de 2020, o Planters, e temos tido o privilégio de caminhar com plantadores de igrejas locais, gente da terra, com 10 casais, na verdade, bem novos, pessoas que participaram de alguns treinamentos que nós demos nos últimos anos, em alguns desses países onde a igreja menos cresce. Não vou dar detalhes por questões de segurança, mas 5 desses casais em um país da Ásia, demos ali um treinamento no mês de janeiro, e logo depois, ouvindo sobre a possibilidade da pandemia, logo no início do ano, eles resolveram sair da terra onde eles estavam e ir para a região alvo, onde eles sonhavam em plantar igrejas, uma região totalmente não alcançada e uma região onde há uma forte perseguição aos cristãos, qualquer cristão. E os 5 casais saíram da sua terra e foram para aquela região. Nós até mesmo os aconselhamos a eles permanecerem na mesma cidade, para poderem se fortalecer. Eles responderam dizendo: a região é vasta e não há testemunho do Evangelho, nós precisamos nos espalhar. Cada jovem casal foi para uma cidade diferente. E lá permaneceram durante toda a pandemia, até agora. E lá pregaram o Evangelho. E não foram poucas as vezes que eu recebi ali alguma mensagem deles dizendo: olhe, aqui a segurança está mais tranquila, porque a polícia secreta está tão preocupada com a pandemia que não está perseguindo os cristãos como antigamente. Nós temos tido liberdade para falar do nome do Senhor Jesus. No mês de novembro eles falaram: nós queremos nos encontrar, os 5 casais, para nos alimentarmos, nos fortalecermos mutuamente. Mas tinham que se encontrar em um local assim, mais isolado. Seria inseguro eles se encontrarem no local que pudessem ser vistos ali juntos. E foram para um local deserto, onde não há ninguém, e os 5 casais, aliás, 5 famílias, eles foram para aquele local para ter um retiro espiritual de um dia. E levaram alimento, levaram água, e um deles levou um plástico transparente bem grande. Era uma época de chuvas. Ele disse: se chover, nós temos ali como nos proteger. E eles chegaram bem cedinho, viajaram a noite inteira, cada um da sua cidade, chegaram ao ponto de encontro e passaram ali, daquele dia cedinho até a noite, naquele retiro espiritual. E choveu o dia inteiro, chuva torrencial. E eles ficaram ali, aquelas 5 famílias, com crianças inclusive, embaixo daquele plástico transparente o dia inteiro.
e um deles, uma hora, foi até o carro pegar alguma coisa e teve ali a iniciativa de tirar uma foto e me enviou aquela foto, aquelas 5 famílias embaixo daquele plástico, ali conversando, alguns estavam orando, alguns cuidando das crianças, e ele me enviou aquela foto e colocou embaixo a seguinte legenda: que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Nós precisamos aprender a olhar para os fatos da vida com os olhos da fé. E a pergunta que eu faço para você que está passando pelo vale da sombra da morte, para você que está enfrentando um profundo sofrimento, a pergunta é essa: o que Deus está fazendo? O que Deus está ensinando? Que Deus possa abrir os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Um outro ensino fantástico que nós podemos perceber nessa narrativa é que Deus tem propósitos no sofrimento. O sofrimento não acontece de uma maneira aleatória. O sofrimento acontece debaixo do poder de Deus, do controle de Deus. E Deus tem propósitos em meio ao sofrimento. Observem comigo, olhem novamente o texto comigo, é um texto paradoxal, porque no capítulo 8, o versículo 4 ao versículo 8, é um paradoxo do versículo 1 ao versículo 3. No versículo 1, nós lemos que a igreja sofria quando foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas o versículo 4 é um paradoxo. No versículo 4 nós lemos: entre mentes, os que foram dispersos iam por onde, irmãos? Por toda parte, fazendo o quê? Não estavam fugindo. Estavam pregando a palavra. A igreja, no versículo 1, está debaixo de profunda pressão, opressão e sofrimento, mas Deus controla o incontrolável. Mesmo no sofrimento do povo de Deus, Deus usa o sofrimento para espalhar o seu povo e o seu evangelho por toda parte. Diz aqui, pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No sofrimento a Deus. Observem comigo o versículo 2. No versículo 2, a igreja chorava pela morte de Estevão, pregador da palavra, homem cheio do Espírito Santo. Mas observe o versículo 5, Deus levanta outro homem, chamado Filipe, também cheio do Espírito Santo, e diz aqui o texto: descendo à cidade de Samaria, o que Filipe fazia, meus irmãos? Anunciava-lhes a quem? A Cristo. Silenciaram um pregador da palavra de Deus, Deus levanta outro. Silenciaram um homem cheio do Espírito Santo, Deus levanta outro. Silenciaram a pregação de Estevão, Deus levanta Filipe. Porque Deus não apenas observa a história, Deus a controla. E Deus tem propósitos no sofrimento. Versículo 3, uma cena particularmente terrível, pois essa cena agora atinge famílias inteiras, homens, mulheres, crianças. Eles eram arrastados, muitos eram encarcerados, mas olhem comigo o paradoxo nos versículos 6 a 8, multidões se convertiam, possessos eram libertos, enfermos eram curados, e diz aqui no versículo 8, mais ao fim, e houve grande, o que, irmãos? Alegria naquela cidade. É o caos completo. As forças do inferno se alinham contra nós. Deus é Deus. Ele transforma até o momento de caos em uma experiência de alegria. Não me pergunte como isso pode acontecer, mas acontece todos os dias. Louvado seja o nome de Cristo. No sofrimento há Deus. Deus tem propósitos que nós não conhecemos. Há propósitos eternos em meio ao sofrimento passageiro. Eu queria apenas rapidamente citar 3. Um dos propósitos de Deus com o sofrimento do seu povo é aperfeiçoar o nosso caráter. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, esse texto nos diz que a tribulação, ou seja, o sofrimento, produz perseverança, produz experiência e esperança. E uma outra tradução para experiência é caráter aprovado ou aprovação. Ou seja, Deus usa o sofrimento para nos amadurecer em nossa vida cristã. Nos tornamos crentes mais maduros, mais edificados,
com mais confiança, com mais compreensão sobre quem é Deus e o que Ele faz. Um outro propósito eterno de Deus em meio ao sofrimento passageiro é confirmar a nossa fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos que o sofrimento, ele é como fogo que purifica a nossa fé. Nós somos lembrados, durante o sofrimento, que não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra solução, não há outra esperança. Nós precisamos de Deus. Durante o sofrimento, a nossa fé, ela é purificada por Deus. E à medida que nós cremos, nós descansamos. Olhe bem para mim nesse momento. Eu gostaria de lhe desafiar, em nome do Senhor Jesus, a você orar para que Deus possa aumentar a sua fé. Eu tenho feito essa oração todos os dias. Pois à medida que nós cremos, nós descansamos. Muitas vezes o que nós precisamos para dormir bem à noite não é menos sofrimento, é mais fé. É confiarmos que o Rei do Universo tem a nossa vida em sua mão. Se nós cremos, eu quero enfatizar, se nós verdadeiramente cremos que o Rei do Universo tem a nossa vida em sua mão, nós vamos para a nossa casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Um outro propósito de Deus, em meio ao sofrimento do seu povo, além de aperfeiçoar o nosso caráter, além de confirmar a nossa fé, é nos envolver com a missão. Observem comigo Atos capítulo 16, versículo 25, é um dos versos mais bonitos do livro de Atos. Nós vemos que depois de um dia inteiro de perseguição, de sofrimento, sendo espancados, depois aprisionados, Paulo e Silas agora são encarcerados, e nós lemos que depois daquele dia fatídico, depois daquele dia terrível, diz o texto, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é maravilhoso, é só o poder de Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E foi ali naquela prisão, pela intervenção de Deus, que um carcereiro foi convertido pelo poder do Evangelho, ele e toda a sua família. Foi saindo daquela prisão pelo poder de Deus, que no capítulo 16, versículo 40, ele vai para a casa de Lídia e percebe que no meio daquele caos, Deus fez nascer uma igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. O sofrimento pode nos direcionar para testemunharmos Jesus para pessoas às quais nós não teríamos acesso em outras circunstâncias. Você consegue enxergar isso? O sofrimento pode nos colocar na vida de pessoas, ou o sofrimento de outras pessoas, ele pode colocar essas pessoas em nossas vidas, nos dando oportunidades únicas. Um desses plantadores locais no Oriente Médio, um jovem, cheio de Deus, coração evangelista. Ele disse há 3, 4 meses atrás: Ronaldo, no meu país, dificuldade tremenda eu tinha de pregar o Evangelho para a minha família. Falava do Evangelho para outros, mas por ser cristão, a minha família simplesmente não atendia os meus telefonemas, não ouvia o que eu falava, não queriam mais me encontrar. Já há mais de 8 anos que meus pais haviam dito: você não é mais o nosso filho, porque eu passei a amar e seguir o Senhor Jesus. Ele disse: mas durante a pandemia houve terrível sofrimento. Num certo dia à tarde, recebi um telefonema, era do meu primo. Ele disse: eu sei que você é cristão, você tem algo a nos falar? Ele pôde pregar o Evangelho de Jesus a toda a sua família. O sofrimento nos envolve com a missão em uma dimensão que não é normal. Nós não teríamos acesso a essas pessoas, naquelas circunstâncias. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra os olhos. Durante momentos de sofrimento, a pergunta a cada manhã é essa: Senhor, o que o Senhor está fazendo?
qual é o seu propósito para a minha vida em nome do Senhor Jesus? Por fim, eu creio que um outro ensino, igualmente fantástico, que encontramos aqui nessa porção preciosa, é que há um significado no sofrimento que vai além do sofrimento. Observem que eu não me refiro a um propósito, há também propósitos, sobre eles eu falei agora, mas eu me refiro a um significado. Me acompanhe no capítulo 8, no versículo 8, e eu quero aqui, por fim, observar esse versículo, essa pequena e poderosa narrativa de 8 versículos, ela termina de maneira surpreendente. E houve grande, o que, irmãos? Alegria naquela cidade. Não diz o texto que houve grande livramento. Houve livramento também, pois estavam vivos no meio da perseguição. Mas não é essa a palavra escolhida pelo Espírito Santo para encerrar essa história e essa narrativa. Não termina dizendo que houve grandes sinais, houve também sinais. Demônios eram expulsos, enfermos eram curados, mas essa não é a ênfase do versículo 8, no final dessa história. Não diz que houve grande salvação, houve salvação, graças a Deus por isso, multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Mas aqui o Senhor está dizendo que houve grande alegria naquela cidade. O breve catecismo de Westminster faz a primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Ao que responde que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A palavra em inglesa é enjoy, que é traduzido por gozá-lo, pode ser traduzida como se alegrar, como apreciar, como aproveitar. Está falando para um grupo de adolescentes e um deles falou: a melhor tradução é curtir. Tradução de adolescente. E é interessante que a palavra grega para alegria no verso 8 é a palavra chara, a mesma palavra encontrada em João capítulo 15, versículo 11, quando Jesus diz a seus discípulos: tenham dito essas palavras para que tenham a minha alegria de Jesus, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. E as palavras de Jesus, pois o texto diz: tenham dito essas palavras para que tenham a minha alegria. Que palavras são essas? Jesus falava sobre uma perfeita comunhão entre Ele e o Pai, e uma comunhão entre nós e o Pai por meio de Cristo. Essa não é uma alegria passageira, gerada por uma circunstância comum. Não é uma alegria que pode ser quebrada, que pode ser encerrada, concluída de maneira inesperada. Não é uma alegria centrada em nós, o que nós temos, realizamos, o que conseguimos, o que podemos mostrar. Não é isso. Trata-se de um tipo de alegria encontrada na relação, na comunhão com o Pai. Alegria cujo motivo principal não é receber a provisão, mas é conhecer o provedor. Alegria cujo cerne não é aproveitar a criação, mas é conhecer o Criador. Não é se animar pela chegada da doação tão somente, mas porque o doador é nosso amigo. Não é ter expectativa do que receberá, mas um profundo contentamento pelo que já recebeu e jamais lhe será tirado. É uma alegria diferente, não é uma alegria por uma notícia passageira, é uma alegria pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos tornar um com o Pai, para estarmos em Cristo Jesus. O assunto aqui é comunhão, o assunto aqui é santidade, o assunto aqui é um relacionamento profundo, diário, entre o Pai e o seu povo, por meio do Senhor Jesus. Quando Deus é o nosso tesouro mais precioso, nós passamos a experimentar essa alegria indescritível. João Calvino, observando esse texto no versículo 8, ele diz que essa alegria é fruto da fé. Quando Deus nos toma, ele diz por completo, é uma alegria em Deus, por Deus e para Deus.
Portanto, a alegria que nós vemos no final daquele texto, no versículo 8, não é apenas uma alegria, nós estamos vivos. Não é apenas uma alegria, nós passamos pela pandemia, nós ganhamos alguma coisa inesperada, nós temos aqui um bem novo em nossa casa, uma promoção, uma porta aberta, é uma alegria maior. Nós somos o povo de Deus, nós somos salvos no Senhor Jesus, nós somos chamados pelo nome e pela sua graça, nós ouvimos o seu chamado, nós estamos na mão do Criador, Ele tem propósitos para a nossa vida, nós somos criados e nós fomos transformados no Senhor Jesus para o louvor da sua glória. É uma alegria diferente, uma alegria que nos leva, e aqui usando as palavras, uma vez mais, de João Calvino, uma alegria que nos leva a entender que somos de Deus. Isso é suficiente. Não precisamos de mais nada. Nós pertencemos ao Senhor. Portanto, não estamos isentos do sofrimento. Ele está conosco todos os dias. Deus tem propósitos mesmo em meio ao sofrimento. Abramos os nossos olhos, o que Ele está fazendo, o que Ele está ensinando, qual é a porta que Ele está abrindo. Há um significado maior que vai além do sofrimento. É uma indescritível alegria por termos profunda convicção e contentamento de pertencermos ao Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês uma experiência que marcou a minha vida. Há cerca de 1 ano e meio atrás, viajando com alguns irmãos do Oriente Médio, não citarei detalhes por questões de segurança, mas em 3 cidades, e ali nos encontrando com novos cristãos no Senhor Jesus, estudávamos a palavra de Deus, e quem pouco tem, muito valoriza. Eles têm pouco acesso à palavra de Deus e eles a valorizam tremendamente. No último dia, com aqueles irmãos e irmãs, eram cerca de 120 pessoas, foi o maior encontro que tivemos, e ali nós iniciamos logo pela manhã o estudo da palavra de Deus e fomos até quase 10 horas da noite, parando assim apenas para comer um sanduíche. E eles tinham sede da palavra. Ali nós líamos a Bíblia e eles falavam, nós queremos ler novamente, ler esse texto novamente. Eles queriam ouvir o mesmo texto 2, 3, 4 vezes. À noite falaram, nós gostaríamos de encerrar esse encontro, gostaríamos que você falasse sobre a ação de Deus no meio do sofrimento do seu povo. E eu falei com base nesse texto, em Atos capítulo 8, um sermão muito parecido com esse. No final naquele momento, daquele culto, quando as pessoas se preparavam para sair, o líder, um jovem líder que estava organizando aquele encontro, ele disse, gostaria que nós pudéssemos encerrar com um momento de oração. E nós vamos orar aqui por aqueles que têm algum parente ou amigo chegado que está preso por causa da sua fé no Senhor Jesus. Há alguém aqui que tem parente que está preso por causa da sua fé? Quase metade levantou a mão, sinalizando que tinha alguém preso por causa da fé em Cristo. Ele diz, muito bem, vamos orar por essas pessoas que estão aprisionadas, mas vamos orar também por aqueles que, porventura, aqui estão, que foram colocados para fora de casa, por serem cristãos, por seguirem e amarem o Senhor Jesus. Quem foi expulso de sua casa, os seus pais não falam mais com você, quem sabe a sua esposa, o seu marido, mesmo seus filhos. E ali quase a outra metade sinalizou que estava ali naquela situação de pressão, opressão na sua família por causa da sua fé no Senhor Jesus. Ele disse, fiquemos de pé e vamos orar, e começamos a orar. E meus irmãos, minhas irmãs, eu nunca vi um clamor com um choro tão profundo como aquele em toda a minha vida. Eles começaram a orar, lembrando daqueles que estavam presos, muitos desaparecidos por causa da sua fé, e começaram a orar por eles,
estavam sendo escanteados pela própria família porque amam o Senhor Jesus. Começaram a orar e começaram a chorar, um lamento tão profundo. Me lembro que algumas senhorinhas mais idosas, elas estavam de pé em um canto, elas fizeram menção de voltar para sentar na cadeira, mas tamanho era o lamento, o sofrimento, a dor da alma, elas não conseguiam nem andar, sentaram no chão, chorando, lamentando, e aquele choro tomou conta daquela sala. Em certo momento ele disse, se alguém tiver necessidade que possamos orar por você, fique à vontade, venha aqui à frente. Um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção, ele chorava copiosamente, me abraçou, ele tremia. E ali no meio daquele choro, ele falava um pouco de inglês. Ele disse no meu ouvido, eu perdi tudo por causa de Cristo. Eu perdi minha família, eles não falam mais comigo, não me aceitam em casa, minha esposa e meus filhos não atendem o meu telefonema, perdi minha família por causa de Cristo. E chorava. Depois ele disse, eu perdi até mesmo dinheiro, eu tinha um negócio próprio, eu tinha um carro, eu tinha uma casa. Hoje, porque sou cristão, ninguém mais me recebe, eu perdi até mesmo a minha provisão por causa de Cristo. E chorava. Ao fim ele disse, eu perdi até mesmo a minha saúde, porque eu estou enfermo, mas se eu vou ao hospital, eles me conhecem, sabem que eu sou cristão, não me recebem, não me tratam como eu preciso. E chorava. Mas ao fim, ele tranquilizou um pouco o coração e sussurrou no meu ouvido, mas eu ganhei o Senhor Jesus. E naquele momento, as pessoas começaram a chorar menos, a lamentar menos, e uma pessoa lá atrás começou a cantar um hino. Eu não conheço a língua local, mas o jovem líder veio à minha direção, traduziu dizendo, eles estão cantando, dizendo que a dor é profunda, é enorme, mas Deus é maior, estamos em boas mãos. Um começou a cantar, o outro começou a cantar junto, e de repente toda a congregação cantava o mesmo hino, a dor é enorme, o sofrimento é terrível, nós estamos em boas mãos, pertencemos ao Senhor Jesus. E meus irmãos, aquele pranto se tornou em sorriso. Aquele lamento se tornou em um momento de adoração, de reconhecimento que Deus é Deus. E eu voltei para o Brasil com essa gratidão ao Senhor por ter participado daquele momento em que eu vi o povo de Deus passando pelo vale da sombra da morte, por sofrimentos que nós não sabemos nem descrever, mas sendo tomados pela confiança, convicção no Senhor Jesus, de que eles e nós não estaremos sozinhos um só dia em nossas vidas, pois o eterno Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu encerro dizendo, não sei o que te espera em 2021, mas se você ama e segue o Senhor Jesus, se você crê na sua palavra, você jamais estará sozinho. Esta convicção é suficiente para você dormir bem todos os dias desse ano e acordar louvando o nome do Senhor Jesus.